Bom dia, 27 de novembro, né, de 2024. Hoje nós estamos na disciplina, aqui na reunião da disciplina de nefrologia, Hospital de Base, São José do Rio Preto. E hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Felipe Labaque Pavarino. Dr. Felipe, né, para mim a felicidade aqui, ele é filho de um professor nosso, Dr. Paulo Pavarino, né, que me ajudou muito, contribuiu muito com a formação de muitos dos médicos aqui. E hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Felipe. Dr. Felipe, então, ele se formou na Faculdade de Catanduva, na FAMECA, se fez a formação de cirurgião vascular pela Faculdade de Medicina do ABC, depois ele fez um pós-doc na Research Fellow na Universidade do Texas, tem título de especialista pela cirurgia vascular e angiologia, cirurgia endovascular também, tem título de especialista em ecografia vascular, cirurgião vascular que é responsável pelos acessos da Davita, tanto aqui em Rio Preto, quanto em Araraquara e Bauru, e é cirurgião vascular também no Hospital Municipal, Dr. Domingo Marcolino Braille, e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Então, com muito prazer, a gente recebe aqui o Dr. Felipe para falar para a gente sobre os acessos vasculares no paciente com doença renal crônica. Obrigada pela presença. Obrigado. Então, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a Maria Alice pelo convite. É uma honra estar aqui e poder ministrar essa aula para vocês. É claro que a ideia dessa aula, haja visto que tem desde formações de residentes até nefrologistas e pessoas mais experientes, é tentar trazer o máximo de informação que possa agregar de alguma maneira para todos vocês, tá bom? Então, para começar, então, mais ou menos um sumário do que a gente vai discutir. Então, fazer uma breve história resumida e acelerada, então, dos acessos vasculares, as classificações e os tipos desses acessos, falar um pouco dos catéteres de hemodiálise, as fístulas, artérias venosas e as suas complicações, e também, eu acho que talvez o ponto mais interessante da aula, importante, o exame físico e ecográfico dessas fístulas, tá bom? E algumas considerações finais. Então, brevemente, eu acho que o primeiro relato, a primeira dica, né, que fala a favor dos acessos venosos, a gente se reside na Roma Antiga, em que o poeta romano Ovídios conta a história da princesa Medeia, que antigamente conhecida na mitologia por sua feitiçaria, diz que rejuvenesceu o seu sogro, cortando sua garganta, esvaziando todo o sangue das veias e colocando uma poção mágica dentro das veias para rejuvenescer esse. Desde então, desde a Roma Antiga, a gente pula então para 1616, em que o médico inglês William Harvey publicou as pesquisas inovadoras sobre o sistema circulatório nos animais. Desde então, 4 décadas depois, o médico florentino Francis Foley foi o primeiro que relatou a primeira transfusão sanguínea entre os animais, entre dois animais. No caso, ele usava um tubo confeccionado em prata na artéria do doador e uma cânula óssea na veia do receptor. Mas em 1967, Jean-Baptiste Denis, o Google falou que era assim que falava, né? O médico, que era médico do rei francês Luís XIV, mas também era professor de matemática, filósofo em Montpellier, bastante eclético, né? Publicou a primeira transfusão sanguínea entre um animal e um humano. Nesse caso, era um jovem de 16 anos em que foi transfundido 3 ossos, ou 90 ml de sangue, num paciente de 16 anos com febre. Já em 1818, você vê que é um tempo extenso, né, para as coisas irem acontecendo. James Blundell, que era um obstetra britânico também, publicou a primeira transfusão sanguínea entre os humanos. Então, era uma paciente, mulher pós-parto em choque hemorrágico, que para o tratamento do choque foi realizada essa transfusão. Andando bastante, eu acho que não adianta a gente ficar falando bastante, eu acho que o mais interessante é falar do primeiro catéter, né, o modelo de catéter de polietileno, que é o que a gente usa hoje, que foi introduzido e comercializado com o nome do Intracat. Talvez os mais antigos conheçam muito mais do que a gente. Eu acho que eu não lembro a última vez que eu vi. Na residência eu vi um ou outro porque estava em falta os outros catéteres na residência. Mas era um único lúmen em que a agulha mantinha-se dentro do catéter, mas esse foi o primeiro e desde então a gente conhece por esse nome.
Já em 1952, o cirurgião militar francês Robert Albani, que ele foi quem descreveu a técnica do acesso venoso da punção subclávia, já era um período pós-guerra, então, para ressuscitação volêmica dos pacientes pós-guerra, tá? E desde então a gente conhece, talvez o mais conhecido dos acessos, que é o radiologista sueco Seldinger, que é a técnica que a gente usa até hoje para a introdução desses catéteres por meio de um fio-guia flexível, tá bom? É óbvio que hoje, mais do que nunca, guiado por ultrassom sempre. Então, basicamente, em relação às classificações, a classificação dos catéteres, dos acessos de curta permanência, então até 15 dias, alguns livros falam 3 semanas, outros 7 dias, mas basicamente para tratar aqueles pacientes agudos que precisam iniciar a hemodiálise em curto período. E os de longa permanência, em que mantém por mais de 15 dias. É óbvio que na prática a gente vê catéter de curta por 3, 4, sei lá quantos meses. Não é o ideal. Então, em relação às implantações, os semi-implantáveis em que vão ficar uma parte para fora e os totalmente implantáveis, que não é o assunto da aula, que é o portocate para realizar quimioterapia, ele fica totalmente implantável no subcutâneo. Assim também os de volume, baixo e o alto fluxo, que é o assunto de hoje, os números de vias e em relação aos materiais. Então, os catéteres de hemodiálise, eles só vieram, só foi inventado em 1970 pelo nefrologista canadense, Peter Andel, em que ele inventou o primeiro catéter. Só que esse catéter ele era uma única via, tinha um fluxo alternado e permitia, então, o que antes era realizado só com as fístulas arteriovenosas, que a gente vai discutir um pouquinho na frente. Então, as fístulas vieram antes que os catéteres. Mas o que a gente mais conhece, talvez, que é o catéter de Mahukar, foi médico indiano radicado em Chicago, que desenvolveu e patenteou o catéter de 2 vias, é o que a gente hoje conhece. Então, hoje, falar então um pouco dos catéteres de curta permanência, que é aqueles catéteres que a gente introduz pela técnica de Seldinger para realizar, principalmente os pacientes que precisam realizar hemodiálise aguda. Então, óbvio, com o intuito de atingir um fluxo que nem sempre a gente atinge de 300 a 400 ml por minuto, e segundo o CADOC, são os guidelines mais usados para os pacientes de hemodiálise, principalmente para os acessos vasculares. A gente tem uma certa preferência da alocação desses catéteres que sempre segue essa ordem de jugulares, femorais, subclavas e, em último caso, as lombares, e sempre optando pelo lado direito, mais pela anatomia retilínea dessa veia, sempre ao lado direito ao lado esquerdo. E também os catéteres de longa permanência. Eu deixei com a doutora Maria Alice alguns exemplos de catéter de longa permanência, como eu sei que às vezes pode ter alguns formandos, alguns que ainda estão na graduação, nunca viu esse catéter, o que difere um catéter de curta permanência para um de longa. O que ele vai trazer, vai ter um cuff, esse cuff ele vai ficar escondido no subcutâneo, ele vai fazer um processo inflamatório para fixar esse catéter e evitar que esse catéter fique se movimentando dentro da veia, levando ao risco de infecções, tá bom? Então, aqui estão inúmeros formatos de ponta desses catéteres, depende da empresa, evitar trombose da ponta do catéter, evitar principalmente recirculação desse sangue. E, claro, acho importante falar também das técnicas de implante. Então, é óbvio que quando eu vou escolher o catéter, vocês vão ver que tem catéteres de inúmeros tamanhos. Então, eu olho para o paciente, eu já imagino o tamanho que eu vou usar, mas na hora do implante eu vou ter que fazer essa medição para eu tentar deixar a ponta do catéter na transição cavatrial. Então, a gente faz a escopia, aqui do lado direito a gente pode ver a escopia, vendo mais ou menos o tamanho do catéter vai ficar. Óbvio, sempre guiado por ultrassom, tentar funcionar essa veia, introduzir o fio-guia. A partir disso, então, a gente vai fazer Então, aqui está o fio-guia, ó. Então, a gente vai fazer o trajeto no subcutâneo. Depois disso, eu vou usar o Pilloway, que é o que também está junto aí, que é o que vai levar o catéter dentro do vaso, né? O Pilloway, o próprio nome faz que vai descascar, a gente até conhece como banana também, né? E tirando o fio guia, a gente vai introduzir o catéter, então, dentro desse Pilloway e, como o próprio nome diz, eu vou descascar o catéter, né? Eu vou descascar esse introdutor dentro da veia. E, é claro,
o que a gente gostaria que sempre fosse assim, você vê que o Pilloway descendo lisinho, retinho, sem problema nenhum, descendo sem problemas. E é assim como deveria todo o permicate ser introduzido, guiado por escopia para evitar qualquer complicação. E eu conheço inúmeros colegas que são nefrologistas ou são cirurgião vascular, vou fazer na clínica. Aí o paciente, sei lá, fura alguma subclave ou qualquer coisa assim por conta de uma punção, ou não guiado por ultrassom. Ah, mas o fio desceu sozinho. A gente sabe que talvez se tivesse feito por escopia, talvez isso não tivesse acontecido. E, é claro, chegar no catéter bem locado, tá bom? Mas, como eu falei, é o mundo ideal, né? Nem sempre o catéter vai descer só lisinho assim, né? Então, você vai passar, o catéter fez um caminho que você não sabe nem a anatomia para como é possível o catéter fazer esse caminho, né? E a gente faz uma flebografia, você vê que o paciente tem um sistema asgos muito exuberante, muito provavelmente, porque esse paciente já tinha uma oclusão de veia cava superior, que se a gente não tivesse olhado melhor, tanto por ultrassom ou qualquer uma análise clínica, talvez esse paciente a gente não teria tentado esse acesso. Então é por isso que a importância da ultrassonografia em todo o acesso é muito importante. Então, aqui um caso que a gente vê uma veia jugular bonitinha, carótida aqui embaixo, lisinha, sem sinal nenhum de catéter prévio, é o paciente que a gente adora de passar, né? A gente vê aqui quando a gente coloca o fluxo, né, cranial, minto, caudal, a carótida cranial, e aí quando a gente coloca o Doppler, a gente vê essa fasicidade respiratória. O paciente respira, as ondas mudam, né? Às vezes a gente consegue ver uma repercussão, às vezes até atrial, por essa comunicação, essa abertura, essa perviedade. O que, então, a fasicidade respiratória preservada. O que a gente não vê aqui. Se você passa o ultrassom, por mais que essa veia pareça estar normalzinha, o fluxo está cranial, está do mesmo lado da carótida, não tem fasicidade nenhuma. Então, muito provavelmente, por mais que você consiga inserir o fio guia dentro dessa carótida, dessa jugular, muito provavelmente lá embaixo você vai ter algum problema. Então, a gente ir de fato para o início, né, dos acessos vasculares, foi quando iniciou, então, a técnica de shunt arteriovenoso externo, em que foi desenvolvida uma maneira de um dispositivo externo conectado tanto na veia quanto na artéria do paciente no punho, a gente conseguia conectar o paciente na máquina, né? Mas a gente sabe que por ser externo, muito riscos associados à trombose, infecção, faziam com esse dispositivo não era o ideal, certo? Essa disposição, essa técnica foi feita por um médico, né, Dr. Scribner, e um engenheiro de aparelhos médicos, né, o Wayne Quinton, que junto com o cirurgião cardiovascular David Diller, eles então fizeram esse conceito do shunt externo, certo? Mas, e aqui alguns exemplos, né, de como era antigamente realizado as hemodiálises em pacientes com o shunt externo. A partir disso, vieram esses três aqui. Então, os dois da ponta eram os dois clínicos, né, James Cimino e Michael Brescia, que eles desenvolveram o conceito do shunt venoso. E o que era o shunt venoso? Eles colocavam um esfígmo no braço do paciente, puncionavam uma veia que a princípio ingurgitada no membro, conectava isso numa bomba elétrica para manter um fluxo contínuo e devolvia esse sangue ou no membro contralateral ou nos membros inferiores para devolver esse sangue dialisado. Mas veja só, são inúmeras punções em veias um dia saudáveis que a longo prazo não ia dar mais para a gente fazer isso. E é por isso que entra essa terceira pessoa, que é também cirurgião vascular, que pela mesma ideia de manter o conceito do shunt venoso, foi criada, então, a fístula arteriovenosa, que hoje tem o epônimo a radiocefálica, em que a gente usa a veia cefálica do antebraço com a artéria radial, que leva o epônimo da fístula de Brescia Simeoni-Wapo. Tá bom? Então, essa é a ideia desse shunt arteriovenoso interno, vai desenvolver a veia e vai possibilitar a gente realizar inúmeras punções nessa veia. E é o que a gente usa até hoje, e a partir disso, a gente consegue levar
e consegue discutir, então, quando que uma fístula, então, é uma fístula ideal, o que que eu vou precisar para que eu tenha um bom desenvolvimento desse acesso. Então, claro, um fluxo adequado, maior do que 500, também não é o que a gente sempre consegue, evitar fluxos muito grandes para evitar uma sobrecarga cardíaca, tá bom? Uma facilidade de punção, em outras palavras, que seja uma veia superficial, que ela seja extensa o suficiente para a gente conseguir puncionar as agulhas, tá? Óbvio, durável, sem resistência a trombose e infecção. Estamos no mundo ideal, certo? A gente sabe que não é assim. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter uma avaliação pré-operatória minuciosa. Não adianta eu chegar, ó, vai lá para o vascular, ele vai fazer uma fístula em você. Às vezes a paciente não tem o mínimo, vamos dizer assim, para a gente conseguir um acesso. Então a gente precisa fazer um mapeamento venoso e arterial, pelo menos uma veia, né? Maior do que 2 milímetros, maior do que 2,5, mais ou menos, quando ela está garroteada, uma artéria também suficientemente maior do que 2 para a gente ter, e também uma veia que não seja tão profunda para a gente conseguir fazer essa punção. E claro, esse paciente é um paciente que já foi puncionado inúmeras vezes, às vezes ele chega lá, a veia pode ser até ser ter um tamanho ideal, mas ela já foi inúmeras vezes puncionada, é uma veia doente, no fim das vezes você faz uma boa fístula, mas ela não se desenvolve por um processo mais inflamatório. E também quando a gente pensa em realizar a fístula no punho, a gente usa o sinal de Allen. A gente faz a compressão das duas artérias do punho para a gente avaliar a perfusão do arco palmar, e a gente vê que se de fato tiver alguma alteração nesse arco palmar, às vezes você faz uma fístula usando essa artéria e às vezes ele leva a uma isquemia. Então isso é importante também. A partir disso, vem os inúmeras fístulas que a gente pode tentar fazer. Então, aqui um exemplo, né? Uma fístula braquiocefálica, que a gente usa a veia cefálica, que tende a ser já superficial, e a artéria braquial, e a gente consegue fazer essa conexão, e nesse trajeto, normalmente, a fístula vai se desenvolver. Ou a gente precisa, então, usar uma veia basílica, que faz parte do sistema superficial, mas a depender da gordurinha mais ou menos, ela fica mais profunda. Então, a gente precisa superficializar essa basílica. Às vezes, a gente faz isso estagiado em duas vezes, ou a gente faz algumas ilhas para a gente fazer esse estágio, para no fim a gente ter essa transposição legal e uma fístula funcionante. Mas quando não tem mais veia disponível nos membros, a gente tem que inventar. Então, a gente usa, às vezes, a veia safena, né? Conecta essa veia safena na artéria femoral, e, óbvio, é uma fístula de exceção, é mais difícil, mais trabalhosa da gente fazer, mas muitas vezes é a possibilidade, é o que o paciente tem de disponível para continuar vivo na hemodiálise, certo? E quando nada disso mais é possível, a gente também pode pensar no uso da prótese. Antigamente, nos Estados Unidos, a primeira opção era prótese. Hoje já não é mais assim. Mas quando a gente vai tentar, então, usar a prótese, ou quando a gente está exaurido das veias autólogas, quando a paciente é muito obesa e não há possibilidade de superficializar essa veia, tá bom? Ou tem uma anatomia desfavorável, óbvio, ou uma opção do próprio cirurgião vascular que vai estar fazendo o acesso. Então, eu também trouxe as próteses para a gente dar uma olhadinha, porque você vê, essa prótese ela não é maleável, né? Se a gente coloca em região de dobra, ela dobra a trombose e perde o acesso que você fez hoje, né? Então, mas o tempo de vida desse acesso também tende a ser menor do que uma fístula autóloga, tá bom? Além do risco associado de infecções associadas por ser um corpo estranho dentro do paciente. E o mais novo, talvez, dispositivo que a gente vem usando, né? Depende muito em relação a custo, principalmente no Brasil, que é o HeroGraft, que é a Hemodialysis Reliable Outflow, que nada mais é o paciente que tem uma oclusão, normalmente tem uma oclusão central de alguma maneira, então aqui ele até coloca assim, a gente tenta, né, de fato, introduzir por angioplastias, conseguir o acesso, um dispositivo que vai ficar na transição cavo atrial, sair pela jugular, um dispositivo de nitinol revestido com silicone, e então conectado a uma prótese aqui anelada e fazendo um enxerto arterial para a gente fazer a área de canulação no braço do paciente. Então, aqui um exemplo, a transição dele com o dispositivo do enxerto,
aqui as duas incisões, né, quase no oco axilar e aqui já na artéria braquial, para a gente tentar passar essa prótese pelo subcutâneo e conseguir confeccionar. Aqui é só uma flebografia mostrando de fato o bom fluxo e o bom essa abertura, essa perviedade do acesso. Tá bom? E é claro, os acessos de exceção, que é muita exceção, é difícil da gente encontrar, mas é o que a gente encontra, às vezes precisa fazer um paciente com acesso transhepático, translombar, que também requer inúmeros processos para a gente chegar até lá. E, claro, trazer algumas complicações associadas a todos isso. A gente lembrando que a gente cria uma doença para tratar a outra. Então, quando a gente cria uma doença, isso não é comum. Então, o paciente desenvolveu tanto que, no fim, já era uma fístula ocluída, não tinha mais salvamento, mas o paciente tinha dores associadas, então foi optado pela ressecção do aneurisma. Aqui mais um exemplo, né, desse aneurisma, também necessária a ressecção. Também os pacientes que desenvolveram tanto, né, que desenvolveram as megafístulas. Então, provavelmente esse fluxo dessa fístula é muito grande, ele tem uma repercussão muito importante cardíaca. Você vê que ela é até dólica, ela se dobra, né, no braço, aqui até no tórax, e as ulcerações associadas. Você vê que é um magrinho, a pele está toda sofrida aqui, né? E essa capa aqui pedindo para estourar e levar o paciente na emergência sanguinado. Então, é iminente a necessidade de algum tipo de abordagem, ou desligamento da fístula, independente do que seja, tá bom? E os pseudaneurismas, que também é uma complicação, é até engraçado que assim, doutor, a gente fez a hemodiálise, foi super tranquilo, mas depois ele fez um baita hematoma e eu acho que esse hematoma está infectado, porque está bem quente. Aí você vai avaliar, você põe o ultrassom, você vê um baita de um rombo atrás no posterior da fístula, né? Em que esse colo aqui, ele entra o sangue, né? Ele entra e devolve pelo mesmo buraco. Então, quando a gente mostra, a gente vê esse fluxo entrando e saindo, que a gente também fala que é o sinal de yin yang, e é uma potencial complicação que pode ter desfechos desfavoráveis, né? Então, aqui, a princípio, ou a gente observa, tenta compressão, senão a gente precisa fazer abordagem cirúrgica para, de fato, ocluir esse pseudaneurismo. Nesse caso aqui, a gente vê que, graças a Deus, a gente não precisou abordar, foi só compressão. E, claro, os mais temidos e o que mais traz complicações e dores de cabeça para o vascular, nefrologista e para a família e para o paciente são as estenoses. Então, principalmente aquelas estenoses associadas à fístula. Então, você vê que aqui a veia está até bem desenvolvida, mas logo aqui na anastomose, a gente vê a veia talvez não desenvolveu, já era uma veia com algum problema, a gente faz a angioplastia para ver se ela desenvolve e tenta, pelo menos, dar uma viabilidade de uso desse acesso da paciente, tá? Ou quando a estenose é uma estenose mais central. E aí você olha para o paciente, você não precisa de exame. Você olha para o paciente, você já vê que tem alguma coisa de errado. Você vê que a mama do paciente é maior, essa coloração vinhosa, o braço mais edemaciado, uma circulação nessa paciente, nossa, aqui com uma circulação exuberante, você não precisa de exame nenhum aqui. Você só precisa olhar para a paciente e falar, essa paciente aqui dialisa há muito tempo, com certeza ela tem uma oclusão importante da cava superior e catéter não vai caber ali. Se caber, vai ser alguma coisa que você vai fazer de heróico ali, né? Aqui outro exemplo, né? O paciente ainda em uso da fístula, você vê que esse aspecto vinhoso, um edema importante do membro, né? A gente brinca que é o Popeye do lado esquerdo e o magrinho do lado direito, né? Então você vê por conta dessa hipertensão venosa relacionada ao acesso. Aqui um exemplo da cava superior ocluída, você vê que ela vai desaguar ali no sistema ásicos, né? A gente faz o exame ásicos para a gente verificar. E aí, a gente também, nesse caso aqui, a gente vê que, no caso, a gente não tinha disponível nenhum material para fazer angioplastia, a opção foi manter o catéter, por mais feio que esteja, ele está lá funcionando. Até o dia que vão me ligar e falar, ó, esse catéter parou. Aí a gente reza e vai lá tentar ou reabrir ou tentar fazer alguma coisa para esse catéter funcionar. Aqui mais um exemplo em que a gente vê o catéter aqui implantado e essa circulação exuberante no tórax do paciente. E claro, os tratamentos endovasculares, tanto para angioplastia denominada, uso de stents para fístulas, né? Com inúmeros os stents, mas eu acho que não é a discussão dessa aula de hoje, mas principalmente
ele é muito importante para o longo prazo do paciente. Também a síndrome do roubo, em que existe um roubo de sangue pela fístula, né? A fístula está tão boa que ela está roubando sangue do membro distal a essa comunicação. Então, a gente vai desde o paciente que não sente nada até aquele paciente que vai ter uma perda tecidual, que vai precisar ser a coisa, senão ele vai perder de alguma maneira esse membro. Então, a gente vê aqui uma cianose fixa dos dedos, né? Essa paciente aqui que a gente fez a fístula funcionante, diabética, não sentia nada. Foi só ela fazer uma lesão no dedo, esse dedo não cicatrizava por nada. Eu desliguei a fístula, o dedo cicatrizou, mostrando essa isquemia importante dessa síndrome. E pensando então, como é que então uma fístula vai parar de funcionar, né? A gente, mais uma vez, a gente cria uma doença, a fístula, para tratar uma doença que talvez o custo-benefício seja melhor. Então, para isso, existem inúmeros estímulos inflamatórios, acessos concomitantes, uremia do paciente, as agulhas, a predisposição genética do paciente de fazer trombose, de fazer processos inflamatórios, hiperplasia, a própria fístula em si, a força de cisalhamento, as turbulências da anastomose, as injúrias de angioplastia, cirurgia, enfim, tudo isso na fístula vai levar a liberação de mediadores inflamatórios e, consequentemente, podendo levar a hiperplasia neointimal, um remodelamento desses acessos com estenose e a formação de trombos, tá? Existe, então, uma migração desses fibroblastos, né, para adventícias, se transformando em miofibroblastos, e também a migração dessas células de músculo liso e miofibroblastos para a íntima da fístula, da veia. Então, essa fístula, quando a gente vê uma fístula com sucesso, a gente vê que existe um aumento de calibre, existe um remodelamento positivo, e que por mais que exista esse remodelamento positivo, não deixa de existir, às vezes, uma hiperplasia neointimal, uma espessamento dessa veia, essa arterialização dessa veia. O que a gente não pode dizer da fístula quando existe uma falha. Você vê que não houve um desenvolvimento, um remodelamento negativo, não houve esse remodelamento, mas não deixou de ter a hiperplasia neointimal e, consequentemente, qualquer trauma, qualquer falha de punção é motivo para, às vezes, a fístula parar a trombosar. Então, da mesma maneira, falando, então, da remodelação positiva, com esse aumento significativo, uma fístula madura, e a falência precoce da fístula quando esse remodelamento é negativo. Então, passando mais para a parte de acompanhamento da fístula, e principalmente eu acho que essa é a parte mais importante para os nefrologistas, porque o nefrologista vê o paciente pelo menos 3 vezes por semana. Então ele vai avaliar o paciente e que talvez ele vai saber que se de fato que ele não vai no vascular, ele fez a fístula e nunca mais voltou no vascular. Então ele precisa saber se de fato está acontecendo alguma coisa, se a máquina está dizendo alguma outra coisa, mas é claro que o exame físico é o mais importante antes da gente pensar em qualquer coisa. Então, o paciente chegou na clínica, veio de outra clínica, você olha para ele com uma colateralização no tórax, você já sabe que esse paciente já está aí há muito tempo na hemodiálise, né? E aquela mesma paciente que eu mostrei, essa circulação exuberante. A gente também, pensando em fístula, fazer a teste de elevação, então o paciente está com a mão para baixo, a fístula está engurgitada. Você levanta o braço do paciente acima no coração, essa fístula vai murchar, né? Se houvesse alguma estenose, talvez ela não funcionaria. Proximamente, talvez ela manteria esse engurgitamento e distalmente ela manteria, ela se colabaria. A palpação também, então acho que isso é importante, é até engraçado, que a gente vê a fístula funcionar, aquele frêmito, né? O shhh, que a gente é bem típico da fístula, mas aí quando a gente palpa, nossa, dor, até aqui ela tá ótima, mas nesse lugar aqui eu acho que ela tá melhor ainda, que ela tem um frêmito muito alto, mas é exatamente aí que tá o problema. É aquela mangueira de jardim, que a gente aperta a ponta da mangueira para jogar água lá na frente, porque a velocidade vai aumentar. A mesma coisa acontece na estenose. Nesse ponto em que existe essa estenose, vai existir essa estenose, de fato, ela precisa de alguma avaliação, ou independente do que seja, acompanhamento ou avaliação do vascular. Uma fístula normal, uma fácil compressão, e quando eu tiver uma estenose proximal, talvez ela fique mais bujuda, uma hiperpulsatibilidade. E, claro, a ausculta, né, aquele ruído contínuo em maquinária.
E quando a gente pensa numa fístula madura, a gente sempre tem que lembrar da regra do 5 ou do 6, né? Então, pela ecografia Doppler, a gente vai tentar uma veia menor, maior do que 5 milímetros, uma profundidade menor do que 5 milímetros, ou um fluxo maior do que 5 vezes 100. Alguns falam a regra do 6, no fim das contas, a regra do 5 é suficiente para um bom funcionamento. Então, acho que, assim, eu tentei trazer o máximo de informação, mas sem muito mimimi, para tentar ser o mais didático possível. É óbvio que eu poderia ficar aqui horas e horas falando de angioplastia, ou falar de inúmeros coisas mais assim, mas eu acho que talvez é a melhor maneira de, principalmente dos que estão se formando, ou até mesmo a gente discutir com aqueles mais experientes para a gente falar dos pacientes de hemodiálise. Eu fico à disposição de novas de perguntas, mas eu gostaria de lembrar que o paciente ele precisa, de fato, de uma abordagem multidisciplinar. Não adianta, nas clínicas de hemodiálise, a gente vê que tem acompanhamento nutricional, o paciente tem muito, para ele chegar na hemodiálise, ele já sofreu muito, então ele precisa ser essa abordagem multidisciplinar, e isso não é novidade para ninguém. Mas o mais importante de tudo, e eu digo isso até pela minha experiência, que as fístulas que mais deram certo foram aquela que eu escolhi e discuti com o nefrologista se de fato esse acesso era o melhor para o paciente, se, né, eu acho que ela não pode ser só do nefrologista, ela não deve ser só do vascular, porque a gente não sabe muitas coisas, o vascular ele passa lá, faz uma consulta de 10, 15, 20 minutos, faz ultrassom, tem veia boa, vai para o centro cirúrgico, mas essa não é a vida do paciente, então eu acho que isso é muito importante de recidir. E mais importante de tudo, nunca é só um catéter, nunca é só um acesso, né? A gente vai passar um catéter rapidinho, 10 minutos. Você fica 2 horas lá tomando raio para ver se passa o fio em algum lugar. E eu acho que isso é o mais importante da gente levar, principalmente para a vida aí. Eu acho que é isso. Aqui estão algumas referências que eu usei, tá bom? Eu fico à disposição. Meu muito obrigado aí mais uma vez pelo convite e fico à disposição de novas perguntas, tá bom? Valeu. Então, muito obrigada, Felipe. Excelente apresentação. Eu acho que a gente tem que estar sempre disposto. Tem muitas coisas que a gente vê desde. Eu estou há um pouco menos de tempo aqui, mas a gente vê essas histórias e sempre que a gente falava, o paciente transplantava, ele já ficava e já o pessoal ele já queria ir lá e desligar essa fístula. Hoje a tendência já não é mais essa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tendência de não desligar mais ou encaminhar, e depois que você desse o seu contato do consultório, porque a gente precisa muito. Claro. Os pacientes que. É claro que a gente nunca sabe quando vai sair o transplante do paciente. Se eu for escolher entre o catéter e escolher entre a fístula, a gente sempre vai escolher principalmente aqueles pacientes mais jovens. E se Deus quiser, essa fístula vai funcionar por anos, né? Então a gente também não sabe como vai ser o próprio transplante do paciente. Então eu acho que, a minha opinião, eu acho que talvez a de todos, é que a opção, se ele tiver todas aquelas avaliações clínicas e ecográficas que são suficientes para ter um bom desenvolvimento da fístula, eu acho que minha opção e talvez a minha opinião seja a confecção dessa fístula e torcer para que dê tudo certo e ele não use. E se, seja lá quantos anos, se precisar desligar, a gente desliga. Graças a Deus, se ele funcionou uma, ele vai ter muitos outros. O problema é aquele paciente que já tentou 3, 4 acessos num ano. Aí você já sabe que vai torcer pro transplante dar certo, porque senão ele vai ficar pro resto da vida com um catéter. É, doutor, eu sou o R5 do transplante, né? Eu já terminei nefrologia. Muito obrigado pela apresentação. Vou fazer uma pergunta mais voltada para o nosso dia a dia. Fica no sentido de quando a gente deve tentar fazer uma intervenção mais precoce nas nossas fístulas. Eu estou falando no sentido de que o senhor comentou que a gente já está vendo estenose central, que a gente poderia estar vendo estenose de fístula. Por exemplo, eu tô lá, um paciente ligado na máquina, eu vejo as pressões venosas, eu vejo as pressões arteriais. A pressão arterial ela tem que ser negativa e a pressão venosa ela tem que ser positiva. Só que quando a gente observa lá, talvez na pressão venosa, mais 300 milímetros de mercúrio, ou na arterial, menos 250 milímetros de mercúrio,
a gente fica naquela coisa, será que essa fístula realmente está nos fornecendo tudo que ela poderia fornecer? Ela já é uma fístula de 2, 3 anos e agora a gente está vendo números muito altos de pressões, tanto negativas quanto positivas. Será que a gente espera um pouco mais, porque talvez fazer intervenção seja um pouco pior ou não? Esse já é o momento adequado para intervir. Eu acho que esse é mais um exemplo da decisão em equipe, tá? Vocês, se eu parar para conversar sobre KTV aqui, você vai começar a falar alguma coisa e você vai saber muito mais do que eu sobre o KTV, entendeu? O que na máquina é melhor ou não. Eu sei fazer a fístula, eu sei fazer ela funcionar. Então, primeiro, essa informação que você vai passar para mim é muito importante. Ó, tá acontecendo isso, 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 e eu preciso, então, talvez melhorar essa fístula. E aí, o que ela precisa primeiro? Uma avaliação clínica, né? Será que esse paciente já tem inúmeros acessos? Será que esse paciente fazendo ou um ecodoppler ou uma flebografia, às vezes pode ser uma lesãozinha mínima, que não vai mudar muito, vamos dizer assim, no bom desenvolvimento, no bom funcionamento da fístula, mas às vezes ele é tão desenvolvido e ele está ocluído, só que essa fístula está continuando a funcionar, só que ela está aguardando o momento para dar qualquer problema e parar. Então, eu diria que a investigação uh, por imagem, uma flebografia e a discussão em relação a paciente, em relação a melhor tratamento para ele, eu acho que é assim que a gente deve tratar o paciente, entendeu? Porque às vezes é muito fácil, vai lá, balona, mas nem sempre é assim. Né? Às vezes ela está tão ocluída, às vezes você não consegue transpor essa lesão, às vezes você faz um balonamento e ele faz o recoil, entendeu? Você precisa de um stent, você vai precisar de autorização do plano. Então, são inúmeras as nuances que precisam ser discutidas. Não é simplesmente, essa é a minha opinião, talvez não é a opinião de muitos outros colegas, mas é ver o melhor tratamento para o paciente individualizado. Não sei se eu respondi, eu acho que era isso, né? Felipe, obrigado, parabéns pela apresentação. Como que é essa questão da maturação assistida, né? Que às vezes a gente tem que fazer intervenções até ela ficar viável, até é muito comum isso, as veias, né, os vasos estão cada vez mais difíceis, parece, diabéticos, como que é? Exatamente. O que a gente vê normalmente, ainda mais com o advento dos balões com droga, né? Existe um braço de fato, você vai fazer a fístula e a veia já não é muito ah, naqueles moldes satisfatórios, vamos dizer assim, você já balona a veia, né? Só que a gente sabe que você balonar uma veia, você vai de fato gerar novos processos inflamatórios, aqueles mediadores que a gente falou. Então, eu acho que se o paciente não tem veia suficiente, né, ou ideal para fazer uma fístula, o que você tem a fazer é tentar esse tipo de abordagem, né? Eu acho que é uma boa, né? Mas a gente sempre tem que saber que vai chegar uma hora que não adianta você ficar balonando. O paciente, ele já por si só, essa fístula não quer funcionar. Então, a gente vai aumentando o calibre, aumentando o calibre. O ideal é, enquanto a gente conseguir manter esse paciente na máquina sem que precise ficar trocando o acesso toda hora, eu acho que esse é o ideal, né? Mas isso é muito difícil. Talvez aqui na cidade, às vezes, é até difícil você ficar fazendo balonamento todo mês, às vezes, assim. Você fazer uma fístula e autorizar, você nem fez a fístula, você já quer balonar a veia, é difícil isso acontecer. Então, eu acho que entra na mesma coisa que eu falei, é a decisão, né, para saber qual que é o melhor para o paciente em si. Alguém mais? Se tiver vergonha, pode perguntar depois, não tem problema. Podia ter dito antes. Doutor, então, a gente viu recentemente sobre um paciente com falha de acesso que precisou de um catéter transhepático. Na angiotomo desse paciente, fala sobre ser tudo pérvio, né? Que a gente avaliou em relação ao transplante. Daí eu queria saber sobre essa interpretação, tanto do Doppler quanto da angiotomo, desses vasos, sobre esse paciente ser ou não um candidato ao transplante no sentido de receber o órgão ali, né? Porque se existe uma relação direta, se realmente, porque que na angiotomo vem falando que está tudo pérvio, que é tudo ok, e na hora de passar o catéter não conseguiram passar nenhum catéter. Entendi. Tem uma relação direta? Eu diria que sim, tá? O que acontece? Normalmente, quando a gente faz angiotoma, a gente injeta contraste. Quando você vai ver a imagem, você vai ver a imagem brancona lá, né? Você passa o ultrassom, você não tem contraste lá.
Mas você olha o vaso, você vê que tem fluxo dentro desse vaso, mas o vaso é cheio de trabéculas, entendeu? Então, às vezes, assim, ela pode ter uma diminuição da fasicidade que vai a longo prazo, se você vai colocar um enxerto lá, por exemplo, o transplante, ele vai ficar batendo em fundo cego numa resistência maior. Então, assim, essa decisão de onde se conseguir colocar o catéter ou não, ela é muito, né, é difícil a gente ter essa decisão. De fato, tem essa relação angiotomografia com o ultrassom, mas o ultrassom ele tende a ser mais hemodinâmico. Ele mostra para a gente o que a gente. Você consegue ver, imaginar o que está acontecendo lá em cima. A angiotomografia são várias imagens de algo que já está ali. É claro que você, se for muito grosseiro, a gente consegue ver essas alterações, essas trabéculas, mas eu acho que, do meu ponto de vista, a gente não pode deixar de considerar o que o ultrassom está mostrando, entendeu? Mas é óbvio, é uma decisão, eu não faço transplante. Então, assim, eu tenho pacientes com oclusão de cava inferior que várias vezes as meninas vão mandar e eu falo assim, olha, eu não sei o que eles vão fazer, porque será que vai ter que angioplastar essa cava para aceitar bem esse catéter, esse transplante? Então, isso é uma coisa, mais uma vez, e se eu não entendo muito bem de transplante, eu não entendo muito bem de uma coisa ou outra, a decisão tem que ser em equipe, entendeu? Então, talvez eu tenha respondido do ponto de vista técnico, mas não é só o técnico que vai levar, porque se fizer levar o paciente, ó, tecnicamente ele aí você põe ele no transplante e fala transplante, porque não houve uma conversa, talvez, entendeu? Parabéns, Felipe. Na nossa realidade, assim, 90%, para não falar 100%, chega para a necessidade de diálise sem acesso venoso. Uhum. E todos vão para o cateter. Entendeu? Então, isso é uma realidade nua e crua, não é só aqui Sim. na instituição, no Brasil, de uma maneira geral. Quer dizer, até dizem, olha, qual é o maior presente que você pode dar para um renal crônico? Um acesso, linha da vida, chamava nos livros antigos. Uhum. Por quê? Não adianta você ter um aparelho excelente, um time nefrológico ótimo, enfermeira, se você não tiver um bom acesso. Entendeu? E a gente não consegue reverter essa história de fazer pré-diálise e fazer um acesso venoso. É muito. Nós temos um ambulatório aí, mas eles chegam muito urêmicos. O sistema não consegue trazer para você antes para fazer o acesso. E então isso é uma realidade que nós vamos conviver com estenose, infecções, múltiplos acessos, né? E quando é que se você acha que a gente tem que fazer um enxerto de PTFE, antes de ficar pulando de enxerto para enxerto, de catéter para catéter? Outra coisa, eu sei que teve esse boom americano, depois eles pararam de pagar e foi lá para baixo. Hoje eles fazem mais fístula arteriovenosa do que enxerto. Uhum. Né? E outra coisa, o que a gente vê na população mais idosa, acima de 75, 80 anos, a utilização de catéter Sim. permanente, pela sobrevida e tal. E, então, queria que você comentasse isso aí. A PTFE, que trombosa mais Exato. e vivem refazendo, e como só tem aquela, fala, pode voltar a usar amanhã. Pô, né? Fala, pô, não é possível, né? Porque não é. O que você conta para a gente? Em relação aos pacientes pré-dialíticos, eu acho que essa abordagem é primariamente do próprio nefrologista. Eu já recebi alguns do Dr. Piccolo, assim, que já vem para fazer hemodiálise porque sabe que vai evoluir. Vocês sabem que uma hora ou outra vai precisar, mas a gente tem que avaliar a idade do paciente. Se o paciente de fato vai aceitar ter uma fístula lá, se de fato essa fístula vai funcionar. A minha opinião é sempre, assim, do ponto de vista técnico, principalmente, de tentar sempre uma autóloga, tá? O PTFE, ele é um corpo estranho, então ele vai fazer um processo inflamatório. Aí, são inúmeros os pacientes que vêm de outro centro que tem uma PTFE que durou, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Doutor, tô sem acesso. Você passa o ultrassom, ele tem uma basílica desse tamanho, assim. Poxa vida, será que se eles não tivessem usado essa basílica, ou não sei se essa basílica já era desse tamanho, será que ele não estava com essa fístula até? E a hora que você vai tentar fazer toda essa dissecção, é muita fibrose, você não consegue tirar o PTFE por completo, você tem que deixar um cotinho lá, entendeu? Então, eu acho mais fácil
do ponto de vista técnico também, a gente tentar a fístula autóloga e num segundo momento, se for necessário, se tiver exaurido as fístulas autólogas, a gente usa. Mas isso, como eu disse, não é uma opinião própria, né? Às vezes tem alguém que não gosta de superficializar uma basílica. Vocês viram o trabalho que dá de fazer isso. Às vezes eu tenho que fazer com local isso aí. Imagina fazer um lanho no braço do paciente. Então é difícil, né? Então é uma decisão que precisa ser discutida, mas de fato eu acho que eu sou da opinião de veia autóloga. E qual que foi a outra pergunta que o senhor falou? Ah, sim, exatamente. Não fazer acesso venoso e já fica com catéter de longa permanência. Sim. Existe, o próprio CADOC traz um diagrama certinho, um algoritmo para a gente fazer isso. Existe uma expectativa de vida, às vezes o paciente, por mais que tenha tanto, você vê que tem menos de 2 anos, talvez o ideal seja manter o catéter. Mas eu acho que é algo a ser avaliado. Se o paciente tem 80 anos, mas tem uma veia super boa, é magro, tem tudo para desenvolver uma fístula, eu talvez manteria o catéter. Óbvio, se o paciente não é cardiopata, não tem inúmeros motivos que vai talvez fazer com que minha fístula desenvolva, eu vou manter o catéter. Aquele paciente que já não se cuida, você olha para ele, ele está sujo. Então, tá mal cuidado. Será que o catéter é o melhor para ele? Será que a fístula não é o ideal? Então, eu sou da opinião dos pacientes mais velhos manterem o catéter, a não ser que no exame físico e ecográfico mostre que tem uma veia suficientemente satisfatória para um bom desenvolvimento da fístula. Tá bom? Mas, óbvio, o próprio CADOC, o livro que eu trouxe também, eles têm um algoritmo que sugerem guiar para os pacientes mais velhos em relação à expectativa de vida. Felipe, eu tive a oportunidade de já entrar no centro cirúrgico com você. E eu vi que você tem uma preferência nessas fístulas cefálicas, né, braquial, né? Você faz a anasstomose laterolateral. E a diferença entre fazer uma anasstomose laterolateral e uma anasstomose terminolateral, qual a durabilidade de uma ou de outra? É a mesma? Eu vou te responder com... faz tempo que o senhor não entra no... Porque eu aprendi na minha escola a fazer laterolateral. Então, eu sempre fiz laterolateral. Há mais de ano eu prefiro fazer a termolateral. Mas isso depende muito do tamanho da veia, entendeu? Às vezes se você fizer termolateral, imagina, você vai perder um pedacinho da veia, e às vezes é o limite que você tem. Então, no fim das contas, eu prefiro hoje fazer termolateral, mas eu já fiz muito laterolateral, e por estudos não tem diferença, entendeu? Então, no fim das contas, eu acho que é opção do próprio cirurgião. Excelente, muito obrigada de novo, Felipe. Espero que você venha mais vezes, né, trazer os casos, as discussões. Agradecer, né, você pela presença e pela sua disponibilidade. E agradecer ao pai, né, que esteja aqui presente, doutor Paulo Pavarino, aqui, sempre brilhantando aqui nossa reunião. Então, muito obrigada mais uma vez, né? Obrigada a todos e a gente espera você mais vezes aqui Eu conosco. que agradeço, está em aberto aí qualquer coisa que precisar. Se tiver alguma dúvida, eu deixei meu contato, não sei se alguém me pegou, mas conheço a Carol, conheço a Tamires, se a senhora tem meu contato também, eu fico em aberto qualquer coisa, tá bom? Muito obrigado mais uma vez.